Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, exploramos relatos de vida extraordinários, destacando mulheres com condições médicas ou físicas únicas. Através destes retratos, descobriremos lições de resiliência, de coragem e uma redefinição profunda dos padrões de beleza convencionais mundiais. Inscrevam-se para mais vídeos educativos e fascinantes. Número 10. Nancy. A resiliência diante de afecções dermatológicas atípicas. Nancy, uma jovem originária da Inglaterra, ilustra uma jornada de coragem perante uma afecção cutânea rara e não diagnosticada que se manifesta por surtos inflamatórios graves no rosto. Surgida aos 11 anos, esta condição provoca manchas vermelhas dolorosas, semelhantes a queimaduras, cobrindo por vezes uma parte importante da sua superfície facial de forma imprevisível. Além do desafio médico que representa a ausência de um diagnóstico preciso, apesar de inúmeras consultas especializadas, o percurso de Nancy é marcado por uma transformação psicológica profunda. Após um período de isolamento e uma dependência de cosméticos para disfarçar a sua pele, ela escolheu utilizar as redes sociais, nomeadamente o TikTok, para normalizar a sua condição. Ao expor a sua vulnerabilidade perante milhões de seguidores, tornou-se uma figura de proa da aceitação pessoal, encorajando as gerações mais jovens a abraçarem a sua aparência natural e a dissociarem o valor pessoal da perfeição estética, transformando assim uma provação física numa poderosa mensagem de empoderamento coletivo. Número 9. Julene. A correção ortopédica e a reabilitação social. A história de Julene, nos Camarões, destaca as consequências sociais e físicas devastadoras das malformações congênitas em regiões onde o acesso a cuidados especializados é limitado. Sofrendo de um caso grave de pernas arqueadas, ou genu varum, Julene cresceu num sofrimento físico constante, sendo cada passo um esforço exaustivo, exacerbado pela estigmatização social cruel do seu meio, que a assimilava a uma figura maléfica. Esta patologia, que causava um desvio angular acentuado dos seus membros inferiores, não só dificultava a sua mobilidade, como também ameaçava o seu futuro educativo e social. A intervenção cirúrgica gratuita fornecida pela organização humanitária Mercy Ships marcou uma reviravolta decisiva na sua existência. Graças a um procedimento complexo de alinhamento ósseo, seguido de uma reabilitação rigorosa, Julene conseguiu recuperar uma estatura direita e autonomia física. Este processo de cura ultrapassa a simples correção médica para se tornar uma verdadeira restauração da sua dignidade humana, permitindo-lhe encarar o futuro com uma confiança renovada e libertar-se dos preconceitos de que foi vítima. Número 8. Sofia Radipantelli. O ativismo visual e a redefinição dos padrões de beleza. Sofia Radipantelli, modelo greco-cipriota americana, adquiriu renome internacional ao utilizar a sua aparência para contestar ativamente as normas estéticas rígidas da indústria da moda. A sua característica distintiva, uma monocelha proeminente que ela chama carinhosamente de Verônica, tornou-se o símbolo do movimento #Unibrow Movement, que ela fundou. Vinda de um meio acadêmico em marketing, soube transformar uma particularidade genética numa poderosa ferramenta de comunicação política e social. Em vez de se conformar com as expectativas de simetria e depilação impostas às mulheres, ela reivindica a sua herança cultural e a sua individualidade, afirmando que a beleza reside na autenticidade e não na modificação de si mesma. Apesar das críticas severas e do cyberbullying, a sua presença em campanhas de alta costura e o seu papel como jurada em programas de televisão prestigiados demonstram uma evolução das mentalidades. O seu percurso sublinha a importância da expressão pessoal como forma de resistência contra a homogeneização cultural, tornando-a um ícone da diversidade corporal contemporânea. Número 7. Ilka Bru. A transformação de desafios genéticos em força criativa. Ilka Bru, uma figura eminente da moda atípica na Alemanha, nasceu com displasia ectodérmica, uma condição genética rara que afeta o desenvolvimento das estruturas faciais.
Tendo sido submetida a inúmeras intervenções cirúrgicas desde muito jovem para corrigir fendas labiais e obstruções nasais, a sua infância foi marcada por uma alteridade física que foi fonte de intimidação e exclusão social. No entanto, a sua participação num projeto fotográfico em 2014 desencadeou uma tomada de consciência radical sobre a natureza da beleza, levando-a a abandonar os seus complexos para abraçar a sua imagem única. Ao lançar o Project Grenzenlos, Projeto Sem Limites, criou uma plataforma dedicada à celebração das diferenças físicas e à promoção da inclusividade. A autora e conferencista partilha a sua experiência sobre o amor próprio e a resiliência, provando que as características físicas percebidas como defeitos podem tornar-se vetores de inspiração e de mudança social. O seu trabalho ilustra como a aceitação da própria singularidade pode quebrar barreiras psicológicas e favorecer uma cultura de benevolência. Número 6. Safina Namukwaya. As fronteiras da fertilidade e as proezas médicas. O caso de Safina Namukwaya, que se tornou uma das mães mais velhas de África aos 70 anos, representa um marco significativo no domínio da medicina reprodutiva e da sociologia familiar no Uganda. Após décadas de luta contra a infertilidade e a estigmatização social ligada à ausência de filhos, conseguiu conceber gêmeos através de fertilização in vitro, FIV, utilizando tecnologias médicas avançadas. Este nascimento, ocorrido em 2023, desafia os limites biológicos naturais da menopausa e levanta discussões importantes sobre a ética médica e o desejo de parentalidade tardia. Além do aspecto clínico, o percurso de Safina é de resiliência face a pressões sociais intensas que outrora a marginalizaram. Embora a gestão de uma gravidez gemelar numa idade avançada tenha representado um desafio físico e financeiro considerável, ela vê nesta conquista um símbolo de esperança e uma vitória contra o destino. A sua história testemunha o poder da vontade humana, combinado com o progresso da ciência, para realizar aspirações profundas, redefinindo as estruturas familiares tradicionais. Número 5. Alena Kravchenko. A simbólica da identidade através da estética capilar. Alena Kravchenko, originária da Ucrânia, destacou-se por uma disciplina excepcional na manutenção do seu cabelo, que não corta significativamente há quase 30 anos. Com cabelos medindo cerca de 2 metros de comprimento, ela encarna uma figura quase mitológica, frequentemente comparada a Rapunzel, mas a sua abordagem está profundamente enraizada numa filosofia pessoal herdada da sua mãe. Para ela, o comprimento do cabelo não é apenas uma preferência estética, mas um símbolo de feminilidade, força interior e individualidade. Manter tal cabeleira exige um rigor logístico e cuidados naturais constantes, evitando qualquer tratamento térmico ou químico suscetível de alterar a estrutura capilar. Embora esta característica imponha restrições físicas e práticas no cotidiano, Alena percebe-a como uma extensão integral da sua personalidade. A sua exposição mediática permite destacar a forma como uma escolha estética radical pode tornar-se uma ferramenta de distinção e de orgulho, ilustrando a relação complexa entre a aparência física e a construção da identidade feminina. Número 4. Gabi Gingras. A gestão dos riscos ligados à insensibilidade congênita à dor. Gabi Gingras vive com uma condição neurológica extremamente rara, chamada insensibilidade congênita à dor com anidrose, SIPA, que priva o seu corpo da capacidade de perceber sinais de alerta físicos essenciais. Desde a sua infância, esta ausência de sensação dolorosa resultou em ferimentos graves e involuntários, necessitando de uma vigilância constante e de medidas de proteção drásticas, como o uso de óculos de proteção para prevenir danos oculares irreversíveis. O caso de Gabi ilustra, paradoxalmente, que a dor, embora desagradável, é um mecanismo biológico vital para a sobrevivência e a integridade física. O seu cotidiano é uma luta pela prevenção de traumas num mundo concebido para aqueles que podem sentir o perigo. Apesar dos desafios sensoriais e das intervenções médicas repetidas, a sua determinação e o compromisso da sua família testemunham uma adaptabilidade humana notável.
A sua história sensibiliza o público para a complexidade dos distúrbios neurológicos sensoriais e sublinha a necessidade de infraestruturas de apoio adaptadas para pessoas que vivem com deficiências invisíveis, mas críticas. Número 3. Magali Gonzalez Sierra. A dignidade perante o envelhecimento precoce. Magali Gonzalez Sierra, uma adolescente colombiana com síndrome de progeria de Hutchinson-Gilford, oferece uma perspectiva comovente sobre a fragilidade da vida e a força do espírito. Esta doença genética rara provoca um envelhecimento acelerado desde a primeira infância, resultando em complicações fisiológicas normalmente reservadas a idosos, tais como rigidez articular e riscos cardiovasculares precoces. Chegar aos 15 anos foi para ela e para sua comunidade um marco histórico, celebrado com uma dignidade solene durante uma festa tradicional de quinceañera. Esse momento de celebração, onde pôde realizar o seu sonho de ser tratada como uma princesa, contrasta com a realidade cotidiana da sua condição física debilitante. O seu percurso sublinha a importância de valorizar a qualidade de vida e a alegria de viver, mesmo perante um prognóstico médico severo. Ao documentar a sua existência, ela recorda ao mundo que o valor de uma vida não se mede pela sua duração, mas pela intensidade dos momentos vividos e pelo impacto emocional deixado naqueles que a rodeiam e na sociedade. Número 2. Clementine. A reconstrução identitária após um trauma térmico. Clementine é sobrevivente de um grave acidente doméstico ocorrido durante a sua infância, que deixou cicatrizes profundas no seu rosto e couro cabeludo. O seu relato é o de uma luta árdua pela sobrevivência, marcada por anos de hospitalização, múltiplos enxertos de pele e uma dor crônica persistente. Além das sequelas físicas, teve de enfrentar um assédio social violento e uma exclusão que quase comprometeram seu percurso acadêmico. A força de Clementine reside na sua capacidade de transformar esse trauma numa fonte de determinação pessoal, recusando permitir que a sua aparência dite o seu potencial profissional ou social. Ao prosseguir estudos em contabilidade, ela afirma sua vontade de se integrar na esfera socioeconômica através das suas competências intelectuais, em vez da sua imagem. A sua experiência destaca a crueldade dos julgamentos baseados na aparência e a necessidade de uma maior empatia social para com os sobreviventes de traumas físicos, ao mesmo tempo que celebra a vitória da resiliência psicológica sobre a adversidade. Número 1. A tribo Himba. A preservação cultural através da estética ritual. As mulheres da tribo Himba, na Namíbia, representam uma forma de beleza e de identidade ancorada em tradições milenares que resistem à modernização global. A sua aparência distintiva, caracterizada pela aplicação do otigize, uma mistura de gordura de manteiga e ocre vermelho, na pele e no cabelo, cumpre funções simultaneamente estéticas, simbólicas e protetoras contra o clima desértico rigoroso. Para os Himba, a ornamentação corporal, incluindo penteados elaborados e joias específicas, serve como uma linguagem visual que indica o estatuto social, a idade e a maturidade dentro da comunidade. Este modo de vida seminômada, centrado no pastoreio e no respeito pelos antepassados através do fogo sagrado, testemunha uma harmonia duradoura com o ambiente. O estudo da sua cultura oferece um contraste fascinante com os padrões de beleza ocidentais, recordando que a estética é frequentemente uma construção social ligada à história e à sobrevivência de um povo. A sua persistência em manter os seus costumes face às pressões externas sublinha a importância da diversidade cultural como uma riqueza inestimável da humanidade. Número 11. Momento de casos imprevistos. Elas não nasceram para chocar, nem para divertir. A menina de vestido vermelho avança com coragem, apesar de uma condição rara que afeta os seus joelhos, lembrando que cada passo é uma vitória. Ao lado, esta jovem mulher com um pescoço excepcionalmente longo carrega sobre os ombros o peso dos olhares e dos debates digitais. Há 2 meses que as suas imagens circulam, frequentemente sem compaixão. No entanto, por trás de cada foto, há uma história,
uma sensibilidade, uma dignidade. Elas não escolheram as suas diferenças, elas escolheram viver com elas. Esta mensagem dirige-se a todos. Olhem com respeito, falem com benevolência e lembrem-se que a verdadeira beleza reside na humanidade. Obrigado a você que não utiliza estas condições raras para fazer piadas. Estes percursos ilustram a força do espírito humano perante a adversidade. Ao celebrar estas diferenças, alargamos a nossa compreensão da condição humana, recordando que a verdadeira essência do indivíduo reside na sua capacidade de transformar os seus desafios em fontes de inspiração.